Tarde. Na aula de hoje a gente vai ver mais uma técnica de integração, tá? Na última aula a gente viu um pouquinho sobre a aplicação, né, da integral. A gente viu que a gente consegue calcular aí, né, áreas de regiões, volumes de sólidos, principalmente de sólidos de revolução. Na aula de hoje a gente vai aprender mais uma técnica de integração, né? Porque nada adianta a gente saber usar a integral para fazer todos aqueles cálculos lá, para encontrar áreas e volumes, se a gente não souber integrar, tá? Então, a gente precisa aprender mais algumas técnicas de integrações. A técnica de hoje é a integração por partes. Deixa eu botar aqui. Chama integração por partes. Como funciona a integração por partes, tá? Vai ser parecida com a substituição que a gente já viu, né? A gente já viu a técnica da substituição simples, por isso que às vezes a gente chama a da substituição de substituição simples. Porque a gente substitui lá por uma variável só, né? Eu tenho a variável x dentro da minha integral e eu mudo a minha variável x para uma variável u, onde a minha função que aparece é um pouquinho, eu sei derivar, eu sei integrar, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer também substituições, tá? Mas aí a gente vai fazer substituições com duas variáveis. A gente vai ter a variável u e a gente vai ter a variável v, tá? A gente vai ver como a gente vai fazer isso direitinho. Mas primeiro, acho que é interessante a gente saber de onde vem, né? Porque, como eu disse, né? A integral, ela tem uma relação bem direta com a derivada. E a gente viu que a técnica, por exemplo, da substituição simples, vem direto lá da nossa técnica de derivação da regra da cadeia, né? E a técnica da substituição por partes vem da nossa regrinha da derivada do produto, tá? Então, a gente sabe que a derivada... Acho que dá pra botar aqui. Pela regra do produto... Da derivada, né? A gente tem o quê? A derivada do produto... Então, vou botar assim, d dx, né? De uma função f vezes uma função g... Tá dentro de chaves, fica melhor. Como que a gente faz a derivada do produto, né? É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, essa aqui é a nossa regrinha do produto. Se a gente resolve aplicar integral aqui, né, em ambos os lados, como é que vai ficar? Eu vou ter integral de d dx de f de x vezes g de x, né? Que essa daqui a gente sabe, né? É como se a gente estivesse fazendo uma operação, aplicando uma operação com a inversa dela. Dá o quê? Dá a própria função. Lembram disso? Até porque quem é a integral de uma função? É a primitiva dela, né? Só que aqui eu já tô dando a função como derivada de alguém. Então, a primitiva, obviamente, já é esse alguém aqui. Se eu tô dizendo que essa função toda é a derivada dessa, quem eu derivei para dar a função toda? Essa aqui, tá? Então, a integral dessa função aqui a gente sabe fazer. É igual a integral, né? Tem que botar a integral também do outro lado. Do outro lado eu tenho uma soma, tá? Então, eu posso já separar. A gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, já vou separar aqui em duas integrais. O que eu vou fazer agora é passar esse carinha aqui para o outro lado, tá? E já vou substituir, porque eu sei que essa integral aqui, quem é a integral dessa função? É a própria função f de x vezes g de x. Passando essa integral para o outro lado, eu vou ter menos integral de f' de x vezes g de x. X, né? Isso aqui é igual a integral de f de x vezes g' de x.
Pode parecer que a gente não resolveu nada aqui, tá? Só que isso facilita. Às vezes, essa expressão aqui é mais fácil de integrar do que essa daqui, tá? Então, às vezes, quando a gente interpreta essa integral toda aqui como sendo f vezes x, né, menos essa integral, você fala, ah, mas apareceu uma integral de qualquer jeito? Apareceu, mas às vezes essa integral aqui é mais fácil, tá? Para facilitar os nomes, tá? Até porque aqui, cadê a substituição, professora? Eu não tô vendo o nome nem nada. A gente faz uma substituição aqui. O meu f de x eu vou chamar de u. E o meu g de x eu vou chamar de v, tá? Então, aqui vou botar observação. Tá? Então, aqui eu vou chamar o meu f de u e o meu g de v. Só isso que eu vou fazer daqui pra baixo, tá, gente? Não vou fazer mais mudança nenhuma. A mudança que eu vou fazer é exatamente essa. Onde tem f de x, eu vou botar u. Onde tem g de x, eu vou botar v. Vou colocar essa igualdade aqui primeiro, que é a integral, então. Tá? Tô começando aqui desse lado de cá. Só vou trocar os lados. Mas como é uma igualdade, vai continuar do mesmo jeito. Então, eu tô dizendo que essa integral aqui é igual a isso aqui. Substituindo f por u, vai ser u vezes v'. V', tá? É a derivada de v, que a gente também escreve como dv, tá? Então, aqui eu vou até colocar aqui. F' de x, a gente vai escrever como du, né? Já que o meu u eu tô chamando de f de x, o f' vai ser a derivada de u. E o g' vai ser a derivada de v, tá? Então, aqui eu tenho u. Aí, o g' de x é o meu dv. Tá? Preciso do dx. Aqui já é direto, tá? A gente faz a substituição, na verdade, quando a gente faz o contrário, né? A gente faz assim. Se eu tô chamando u de f de x, quem é o meu du? Lembra que a gente escreve? É a derivada da f de x vezes dx. Então, meu dx já tá incluído aqui no meu du, tá? Se eu tô chamando v de g de x, quem é o meu dv? É a derivada de g de x vezes o dx, né? Eu tô derivando em relação a x, tá? Então, isso daqui a gente faz até lá na própria substituição simples. Se eu chamo u de uma função, o meu du é a derivada dessa função e, por convenção, a gente sempre coloca esse dx no final, já que eu estou derivando em relação a x, tá? Então, essa primeira parte aqui ficou igual aqui o dv, porque o f de x virou u e o g' de x vezes dx virou dv, tá? Vamos para a outra parte da igualdade. Perdão. A outra parte eu tenho f de x vezes g de x, ou seja, u vezes v, né? Menos a integral. Aí agora eu tenho f' de x, né? Que eu sei... Vou pegar primeiro o g de x, tá? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui tá f' de x vezes g de x. Mas eu posso ver como g de x vezes f' de x. E g de x é v, né? f' de x vezes dx, que é o que sobrou, é exatamente o meu du. Certo? Então, isso aqui é exatamente a formulinha que a gente tem da substituição por partes, tá? Vai ser essa substituição aqui. Essa relação aqui que a gente vai obter, tá? Toda vez que a gente tem uma função, então, desse tipo... Opa! O que é uma função desse tipo? É uma função vezes a derivada de uma outra função. A gente resolve essa integral usando essa regra aqui. Ah, professora, mas quem é u, quem é v, quem é v, quem é du, quem é dv, né? Como é que eu vou saber isso? Isso a gente vai ver, que a gente vai ter que saber quem são todas essas variáveis aí, né? Quem é meu u, quem é meu v, quem é meu du, quem é meu dv, para depois colocar nessa igualdade e poder achar o meu resultado.
E aí é o que eu falei. Ah, mas apareceu uma integral de qualquer jeito, como é que você vai me ajudar? Essa integral v du, o certo, né? O ideal é que ela fique mais fácil, tá? A gente até vai ver alguns problemas que a maioria tem essa dificuldade. Ah, quem eu chamo de v, quem vai ser meu v, quem vai ser meu u, quem vai ser meu u, quem vai ser meu dv. Simples, a gente quer sempre obter uma integral mais fácil. Então, se eu chamei uma função de u, uma função de dv, sendo que a integral que eu obtive no final para ter esse resultado é mais difícil do que o que eu tinha antes, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas o importante agora é saber fazer essa relação aqui só de identificar as funções com as letrinhas, porque essa formulinha aqui é uma formulinha que a gente tem que ter na cabeça, tá? Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Essa é a regrinha essa é a formulinha, né, vamos dizer assim, da integração por partes. Tá? Vai ser essa aqui. Então, a gente vai ver como que funciona na prática, né? Vamos ver, então, aqui um exemplo. Vou chamar de exemplo 1, tá? Então, eu quero calcular a integral de x seno de x, né? Dx. Eu sei, né? Quando é que eu uso a substituição simples? Se eu identifico que aparece uma função e também aparece a derivada dessa função, né? Ou seja, a minha função eu chamo de u e a derivada vai ser o du, e aparece as duas coisas ali dentro, a gente sabe que a gente usa a substituição simples. Quando as duas funções que aparecem, né, se multiplicando, não tem nenhuma relação, com uma não é a derivada da outra, a outra não é a derivada da uma, né? Não tem como relacionar as duas como u du, a gente vai usar a integração por partes, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, né, eu não posso, por exemplo, chamar o meu x de u, porque quem vai ser o meu du? O meu du vai ser 1. Ainda vai sobrar um seno de x aqui, o que eu vou fazer com ele? Né? Eu não vou conseguir relacionar o meu du com dx para tirar esse seno daqui. Ah, então vou chamar o de seno de x. Quem vai ser o meu du? Vai ser um cosseno. Então, além de não tirar esse x, ainda vai aparecer um cosseno aqui. Então, essa função aqui é uma função que a gente não conseguiria resolver com a substituição simples. Então, a gente vai ter que resolver com a integração por partes. Porque a gente sabe, então, que como elas não são, uma não é a derivada da outra, eu sei que uma delas é uma função e a outra é a derivada de uma outra função, tá? De uma outra função que não tá aqui dentro, tudo bem? Agora, a parte importante. Quem eu vou chamar, né? Então, eu sei que esse formato aqui tá no formato o quê? Uma dessas funções é o meu u, a outra função é o meu dv, tá? Como eu vou saber quem vai ser u, quem vai ser dv? Primeira coisa é que o nosso dv, para eu achar o v, eu tenho que fazer o quê? Né? Se eu tenho a derivada e eu quero achar a função que eu derivei para dar aquilo ali, o que a gente faz? Exatamente a integral. Então, o nosso dv é sempre uma função que a gente sabe integrar diretamente, tá? Essa é uma primeira dica, porque se você tem uma função que você não sabe integrar, obviamente essa função não pode estar no seu dv, tá? Nesse caso aqui, as duas funções a gente sabe integrar diretamente, né? A gente sabe integrar x, muito fácil, e a gente sabe integrar seno de x também, muito fácil, porque a gente conhece as primitivas das duas. Então, continua, né, o questionamento. Quem vai ser meu u, quem vai ser o meu dv? Então, vamos analisar como vai ficar, né? Lembrando que no final vai aparecer essa integral aqui para fazer, né? Essa integral aqui. E eu quero que ela seja uma integral fácil, uma integral que eu saiba fazer, certo? Quando eu fizer, então, se eu chamar, vamos fazer aqui condições, né? As hipóteses aqui. Se eu chamar o meu u de x, quem vai ser o meu dv é o que sobra, né? Então, o meu dv vai ser seno de x dx. Vou fazer ao contrário. Vou chamar meu u de seno de x. E meu dv vai ser igual a x. Tá? Quem é du? Du é a derivada de seno de x. Não posso escrever o dx depois, né? Então, a derivada de seno, cosseno, vezes dx. Quem vai ser o meu v? Eu tenho que integrar x, tá? Na verdade, isso aqui é x dx, eu esqueci da x. Eu tenho que integrar isso aqui,
né? Quando eu integro x, quem é a integral de x? X² sobre 2. Se eu pegar a função agora v du, que é o produto dessas duas aqui, eu vou ter x² sobre 2 vezes cosseno de x. Essa função ficou mais difícil do que eu tinha aqui antes. Porque antes eu tinha um x vezes uma função trigonométrica. Agora eu tenho um x². Então ficou mais complicada. Porque o meu índice do x aumentou, ela ficou mais complicada. A gente quer tentar sempre que o índice do x diminua. Então a gente vê que essa substituição aqui não é uma substituição boa. Qual a substituição que eu vou fazer então? O meu u, exatamente o que a gente ia fazer antes, tá? E agora essa é pra valer. Então, o meu u vai ser o x. O que faz com que o meu dv seja seno de x dx, certo? Quem vai ser du, então? Olha só que lindo. A derivada de x é 1. Não posso esquecer aqui que eu estou derivando em relação a x. Então, 1 dx. Integrando o seno de x dx, né? Para achar o meu v, quem é que a integral de seno a gente conhece, né? Quem é que eu derivo que dá seno? Menos cosseno. Porque derivada de cosseno é menos seno, tá? Então, olha só como que vai ficar mais fácil. Eu sei pela regrinha, eu sei que a integral de x vezes seno de x dx é igual u vezes v. Quem é meu u? Meu u é x. Quem é meu v? Meu v é menos cosseno de x, então vou botar o menos aqui pra frente, menos a integral de v du. Quem é meu v? Menos cosseno de x. Quem é meu du? 1 dx. 1 não preciso colocar, né? Só o dx. Olha como que ficou esse aqui. Isso aqui ficou menos x vezes cosseno de x. Esse menos aqui de dentro, né, eu posso jogar ele pra fora, e aí menos com menos vai dar mais, tá? Porque esse menos de dentro é uma constante, né? É menos 1 que tá multiplicando no cosseno, então eu posso jogar pra fora. Então, vai ficar mais integral de cosseno de x dx. Integral de cosseno a gente sabe resolver. Então, isso aqui vai ficar menos x vezes cosseno de x, mais, quem a gente deriva que dá cosseno? A função seno. Terminamos, e agora como terminamos, né, como é uma integral indefinida e a gente termina de achar a primitiva, o que a gente faz? Soma a nossa constante, tá? Então, é assim que a gente usa a integração por partes, com essas substituições aqui de u e dv. É muito importante a gente saber quem é o u, quem é o dv, tá? De uma maneira que nos facilite e não nos complique. Aqui a gente viu que as escolhas de u e dv influenciaram muito aqui, né? Mudaram muito. Por exemplo, essa aqui me deu uma integral de cosseno, eu sei fazer. A outra me dá uma integral de x² vezes cosseno, então eu não saberia fazer, tá? Então, é importante que as escolhas de u e dv sejam feitas corretamente. Vai ter casos em que qualquer um dos dois dá no mesmo, né? Tem o mesmo grau de facilidade? Talvez sim, tá? Pode ter casos que sim. Mas, no geral, se você vê que uma te dá mais facilidade que a outra, né? Se você vê que uma substituição, a tua integral ficou mais difícil do que antes, tem uma coisa errada, tá bom? Então, só pra gente dar nomes aqui, né? Acho interessante. Vamos, então, esse aqui é o meu u. Esse aqui é o meu dv, né? A minha regrinha lá, só pra gente associar com a minha regrinha. Esse aqui é o meu u, vezes esse aqui é o meu v, né? U vezes v, menos, esse aqui é o meu, deixa eu descer isso aqui, pra poder não ficar confuso. Vou passar isso aqui pra cá. Deixa eu passar pra cá também, não. Esse aqui, então, ficou sendo o meu u, e esse aqui é o meu dv, tá? Então, aqui tem a minha regrinha, ó. Integral de u vezes dv é igual a uv menos integral de v du. Esse aqui é meu v, perdão. Errado, é meu v.
de VDU, tá? Exatamente como a regrinha ali em cima manda. Então, é uma formulinha, tá, gente? É uma coisinha que a gente lembra, igual a, sei lá, a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Um pouquinho mais complicado, né? Mas é sempre uma formulinha que a gente tem que fazer. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, além de gravar a formulinha, é a escolha certa de quem é meu U e quem é meu DV, tá? Vamos fazer mais um exemplo, então. Antes de fazer mais um exemplo, né? Vamos conferir se isso aqui tá certo, né? A gente tinha falado nas aulas anteriores que o interessante da integral é que a gente sempre consegue fazer uma prova real, vamos dizer assim, né? Como que a gente faz uma prova real? Eu vou pegar essa função aqui, que é a função que eu obtive como resultado, e eu vou derivar ela. Se eu obter a minha função aqui que estava dentro da integral no início, é porque eu integrei certo, tá? Então, vamos ver aqui, fazendo a prova real, né? Tá aqui de amarelo. Então, prova real. Eu vou derivar, então, d dx, a função menos x vezes cosseno de x, mais seno de x, tá? Sei derivar essa função até facilmente, né? É uma soma, eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivando primeiro o menos x vezes cosseno de x. Observa que esse aqui é um produto, então a gente vai ter que fazer a regra do produto, né? Derivada da primeira vai ficar menos 1, né? Esse menos eu vou colocar até pra fora. Não, vou colocar esse menos aqui pra fora. Então, derivada de x, que é 1, vezes a segunda, que é cosseno de x. Mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Derivada de cosseno é menos seno, então aqui vai ficar menos seno. Ok? Então, essa aqui foi a derivada dessa parte aqui. Tô somando esse aqui, né? Tem que derivar esse agora. Então, mais derivada de seno é cosseno. Esse menos aqui de dentro vai mudar o sinal de todo mundo. Então, aqui eu tenho menos cosseno e aqui mais x vezes seno, tá? Botei o sinal de menos pra dentro. Opa, cosseno menos cosseno, zero, né? E sobrou só, então, x seno de x. Que é exatamente o que a gente tinha no início, tá? Então, a gente realmente integrou certinho, né? A gente tem como sempre fazer a nossa prova real para saber se realmente a gente integrou certo, tá? Essa é a parte interessante da integral. Bom, agora sim, a gente pode fazer o nosso próximo exemplo, que é a integral de ln de x, que até agora a gente não sabia fazer, né? É uma função que a gente não conhece a primitiva dela, né? Quem eu derivo que dá ln? Não sei. Eu sei que a derivada de ln é 1 sobre x, mas quem eu derivo que dá ln de x, eu não sei. Ah, professora, mas eu tenho uma função só, como é que eu tô vendo aí que, né, quem vai ser o meu dv? Gente, quando eu tenho uma função só, uma das minhas variáveis, no u ou dv, vai ser igual a 1, tá? É como se eu tivesse um 1 aqui invisível, né, multiplicando, tá? Então, e a nossa escolha nesse caso aqui é óbvia, né, pelo que eu disse. Eu tenho u e eu tenho que escolher o meu dv. Se eu chamar o meu u, né, do 1 dx, perdão, só do 1, e o meu dv ficar sendo ln de x dx, não vai fazer o menor sentido, porque eu não consigo nem encontrar v, né? Porque o v, eu vou ter que integrar isso aqui. E se eu estou exatamente tentando achar essa integral, não tem como fazer isso. Então, aqui a minha escolha de u e dv são óbvias, tá? O meu u tem que ser ln de x, e o meu dv sobrou, então, só 1 dx, né? Tá? E aí, quem vai ser o du? Derivar ln eu sei, é 1 sobre x dx. E o meu v, eu sei integrar a função 1, né? Quem eu derivo que dá 1? X. Ó, olha que interessante aqui, ó, que quando eu fizer
esse aqui vezes esse, o x corta com x vai ficar 1, né? Então, a nossa integral vai ficar facinho de fazer, tá? Então, vamos lá. A gente tem que, então, a integral de ln de x vezes dx é igual u vezes v. Quem é meu u? Meu u é ln de x. Quem é meu v? Meu v é x menos integral de v vezes du. Meu v é x, meu du é 1 sobre x dx. Olha só, esse x aqui vai cortar, né, com outro x. Eu não vou nem cortar, senão não vai dar pra identificar. Aqui eu vou colocar os nomezinhos. Então, aqui é o meu u, aqui é o meu dv, né? A gente sabe que pela formulinha isso aqui é igual a u vezes v menos integral de v vezes du, ok? Então, a formulinha tá bem feita aqui. Agora eu tenho, então, né, botar só x, ln de x, só troquei a ordem aqui, tá? Menos, isso aqui é 1, né? Integral de 1, que o x corta com x, vai sobrar 1. Integral de 1 eu sei fazer, acabei de fazer ali em cima, por exemplo, até, né? Então, é x vezes ln de x menos x. Que a integral de 1 é x, tá? Vamos fazer a prova real para ver se tá certo? Então, fazendo a prova real. Na verdade, aqui eu esqueci de uma coisa, né? Do que eu esqueci aqui? Da minha constante k no final. Então, fazendo a prova real, eu tenho que derivar essa função que eu obtive como resultado e tenho que chegar na função que eu tinha no início. Então, eu vou derivar a função x vezes ln de x menos x. Tá? O primeiro é um produto, então vou ter que usar a regra do produto, que vai ser a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, que é ln de x, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, ln de x é 1 sobre x. E agora menos, né, a derivada de x, que é 1. Olha só, esse x vai cortar com x aqui de baixo, né? Então, isso aqui vai dar 1 também. 1 menos 1, 0. O que sobra aqui é só ln de x. É o que a gente tinha no início, realmente. Então, pela minha prova real, tá certinha a minha integração, tá? Até agora tá muito lindo, né? Vamos ver um caso agora que pode acontecer, tá? Da gente precisar usar o método de integração por partes mais do que uma vez. Por quê? Eu disse que essa integral aqui, né, que aparece, claramente ela tem que ser mais fácil do que a integral que eu tinha no início, senão não faz sentido, né? Eu tô dificultando o meu problema e não tentando resolvê-lo. Como eu tô tentando resolvê-lo, eu tenho que estar chegando em algum lugar, então eu tenho que estar mais perto da solução. Então, essa integral aqui tem que ser mais fácil. Até agora eu tive problemas em que ela era fácil, mais fácil e fácil o suficiente da gente, né, fazer diretamente. Pode ser que ela seja mais fácil, sim, porém, ainda assim a gente precisa usar algum método de integração aí e às vezes, né, o próprio método de integração por partes, tá? Então, vamos ver aqui o próximo exemplo, exatamente onde a gente vai ter que fazer esse método de integração por partes, essa técnica, 2 vezes. É integral. Vou colocar aqui t ao quadrado é de t dt. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ter as escolhas certas de quem é meu u e quem é o meu dv, né? Olha só, o e de t, independente de derivado da integração, a gente sabe que ele não muda, né? Ele não vai variar, vai continuar sendo e de t. Se eu integrar, é de t. Se eu derivar, é de t. Então, onde eu botar o e de t ali, ou no u ou no meu du, vai continuar o e de t no meu du ou no meu v, tá? Então, o que eu tenho que ver? O que vai me facilitar esse t ao quadrado aqui? Se eu botar esse t ao quadrado aqui no u, quando eu derivar, ele vai perder um índice, vai ficar t, né? A gente sabe que quando a gente deriva, ele perde um índice.
Se eu colocar ele no meu DU, quando eu integrar, ele vai adicionar o índice. A gente sabe que ficaria t ao cubo sobre 3, né? Então, ficaria uma função mais complicada, tá? Como eu quero facilitar, eu quero o menor índice possível. Até porque o menor, se fosse ter elevado a zero para mim, né? Que é igual a 1, quero o melhor. Então, eu sei que o meu U tem que ser o meu t ao quadrado. Porque ele vai me facilitar. O E de x, independente de onde eu colocar ele, o resultado que eu vou obter disso vai ser E de x. Então, aqui o meu U é t ao quadrado. O meu DU vai ser... Perdão, é de x não, é de t, né? dt. Então, eu sei que o meu DU vai ser 2 vezes t, dt, não posso esquecer, tá? E o meu V, aqui o meu V tá aparecendo com U, né? O meu V aqui, né, eu sei que a integral de E de t é o próprio E de t, então não vai mudar. Com essa substituição aqui, eu vou ver que, tipo assim, não vai me resultar numa integral fácil, mas é uma integral mais fácil do que eu tinha antes, tá? Então, vamos lá. Eu tenho integral de t ao quadrado vezes E de t dt igual... Quem é meu U? Meu U é t ao quadrado. Quem é meu V? Meu V é E de t. Menos a integral. Quem é meu V? E de t. Quem é meu U? 2 vezes t dt. Olha só como que foi isso aqui. Ficou fácil de fazer? Ainda tá parecida com o que eu tinha antes, mas tá mais fácil, porque o que eu tinha antes eu tinha um t ao quadrado, agora eu tenho um t sozinho, né? Um t elevado a 1, ou seja, tá mais fácil, né? Então, vou até colocar aqui igual a t ao quadrado vezes E. Esse 2 eu posso tirar da minha integral. Vai ficar t vezes E de t dt. Tá? Só tirei o 2 e reorganizei aqui para botar o t na frente. Ok? Ainda não sei resolver essa integral aqui, né? Vou ter que usar novamente o meu método de integração por partes para resolver essa integral, ok? Então, tá. Como que eu vou resolver? Vou fazer de novo nova substituição, U e V. Agora eu vou chamar de U' e V' só para não confundir, tá? Então, o meu U' agora, novamente, né? Tem que ser o T, que eu quero facilitar. Se eu fizer o contrário, o meu T ficar no meu dV... Se meu t ficar aqui, quando eu integrar, vai aparecer um t ao quadrado aqui, aí eu volto pro problema que eu tinha inicialmente. Então, não pode ser aqui, tem que ser aqui. O meu dv é o que sobrou, que é o E de t vezes dt, né? Meu du' vai ser 1 dt, né? Porque a derivada de t é 1, então 1 dt. Agora já vi que já me facilitou, né? Já vou conseguir resolver agora. E aqui... a integral de E de t, eu sei que também é E de t, tá? Então, agora, para essa integral aqui, né? Eu vou repetir tudo aqui. Aqui eu tenho t ao quadrado vezes E de t menos 2 vezes... Agora, vamos resolver essa integral aqui. Que eu sei que essa integral aqui é U vezes V, né? Pela formulinha. Quem é o meu U? Nesse caso aqui, U', né? U' vezes V', que vai ser t vezes E de t menos integral de E de t vezes dt. Opa, essa aqui agora eu sei fazer, tá? Então, agora, eu sei que isso aqui é t ao quadrado vezes E de t menos 2 vezes t vezes E de t menos integral de E de t é o próprio E de t, tá? Então, conseguimos aí resolver, mesmo que tenhamos que ter aplicado o nosso método 2 vezes, tá? Então, esse aqui, para dar o nome aqui, né? Esse aqui é o meu U, esse aqui é o meu V, meu dV. Aí, esse aqui é o meu U, esse aqui é o meu V, esse aqui é o meu V, esse aqui é o meu DU.
Ao mesmo tempo, eu chamei isso aqui de U' e esse aqui... Não, na verdade, aqui embaixo, né? Aí aqui eu chamei de U' e esse aqui eu chamei de DV', tá? E aí, o que eu tenho aqui? U' vezes V', menos esse aqui, que é o meu V' vezes DU', tá? Então, só usei 2 vezes aí a nossa regrinha. Aqui eu posso melhorar essa escrita aqui, né? Então, eu tenho aqui... Posso colocar o EDT em evidência, tá? Aí, aqui eu tenho T ao quadrado, né? Aqui tá multiplicando T ao quadrado. Aqui o EDT tá multiplicando menos 2T. E aqui ele tá multiplicando menos com menos vai dar mais, então mais 2. Né? Porque esse menos 2 aqui entra nas duas parcelas. Então, aqui eu tenho menos 2T e mais 2. Tá? Então, isso aqui fica melhor pra gente fazer, por exemplo, a prova real, se a gente quiser agora, né? Vamos fazer a prova real rapidinho, acho que dá tempo. Então, se eu derivar é de x vezes t ao quadrado menos 2t mais 2, né? Isso aqui é um produto, a gente usa a regra do produto. Então, derivada da primeira é o próprio... Na verdade, aqui é EDT. Derivada da primeira é o próprio EDT. Vezes a segunda, t ao quadrado menos 2t mais 2. Mais a primeira, que é o próprio EDT. Vezes a derivada da segunda. A segunda é um polinômio, a gente sabe derivar, né? Vai ficar 2t menos 2 e o 2 fica 0. Então, aqui, ó, eu tenho... Observa que eu tenho aqui esse vezes esse, vai ficar t ao quadrado vezes e de t. Esse aqui é de t vezes menos 2t, aparece aqui também, ó, é de t vezes 2t, né? Então, aqui tá negativo e aqui tá positivo. Aqui eu tenho 2t multiplicando a de t, e aqui eu tenho menos 2t multiplicando a de t. Então, aqui vai cortar, né? E aqui eu tenho e de t multiplicando 2, e aqui eu tenho e de t multiplicando menos 2. Então, também vai cortar. Então, o que vai sobrar realmente vai ser só isso daqui, que é a nossa função no início, tá? Quem quiser desenvolver para ver que vai aparecer, né, as mesmas parcelas aí para cortar, pode desenvolver. Vamos então para o nosso quarto e último exemplo. Que a gente tem uma outra situação também que pode acontecer, que é o seguinte, é o que a gente chama de looping. A gente vai ver agora com a função integral de e de x, deixa eu só, é de x vezes seno de x dx. Então, essa função aqui, a gente vai ver que vai nos dar um probleminha, né? Mas que a gente vai saber resolver. Mas a gente vai ver uma coisa interessante que vai aparecer aqui. Esse é um daqueles casos onde a escolha aqui, tá? Não vai influenciar em nada. Por quê? Porque a função exponencial é uma função que, tanto derivando quanto integrando, né? Integrando, perdão. A gente sabe que o que a gente vai ter que integrar depois é sempre esses dois que aparecem aqui embaixo, né? A multiplicação desses dois que aparecem aqui embaixo, que é a derivada de u e o v, né? Que é a integral do dv. Esse aqui, tanto integrando quanto derivando, vai dar um e de x, porque a gente sabe que a integral de e de x é de x, derivada de x é de x, então vai aparecer um e de x dentro da minha integral. E esse aqui, né, tanto derivando quanto integrando, também vai aparecer um cosseno. A diferença vai ser só o sinal ali, menos ou mais. Só que isso não faz muita diferença porque o sinal a gente joga para fora da integral, né? Então, aqui a escolha
meio que vai te dar quase a mesma coisa, tá? Mas então, vamos fazer aqui uma escolha. Vamos escolher o igual a E de x. E aqui é meu du. Meu du vai ser o que sobrou, que é o seno de x dx. Quem é o meu du, então? Meu du é o E de x dx, né? Derivada de E de x é o próprio E de x. Quem é o meu v? Aqui é dv, perdão. Quem é o meu v? O meu v é a integral disso aqui, que eu sei que é menos cosseno. Tá? Integral de seno é menos cosseno, porque derivada de cosseno é menos seno. Então, fazendo a substituição aqui, eu tenho integral de E de x vezes seno de x dx vai ser igual. Quem é meu u? É de x. Quem é meu v, né? Menos cosseno de x. Então, botei o menos pra frente. Menos integral. Quem é meu v? Menos cosseno de x. Quem é meu du? É de x dx. Esse menos eu posso jogar pra frente. Esse menos aqui eu posso jogar pra fora. Ficar menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar menos E de x vezes cosseno de x. Mais integral. Vou trocar a ordem aqui. Botar o E de x pra frente. Vezes cosseno de x dx. Ou seja, a integral que apareceu ainda é minha função exponencial com uma função trigonométrica. Vou ter que usar novamente a minha integração por partes, né? Igual eu fiz na anterior. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vou chamar agora o meu u', né? Novamente, de E de x. E o meu dv vai ficar sendo cosseno de x dx. Então, meu du' vai ser o próprio E de x dx, né? E o meu v, integral de cosseno, é seno, que é seno de x, derivada de seno de x, cosseno. Opa, do x aqui não. Então, agora vamos resolver essa daqui. Então, essa daqui, repetindo tudo aqui, mais. Aí, essa integral aqui vai ficar u' vezes v', ou seja, aqui é v', né? Deixa eu botar v' aqui. U' vezes v', que vai ser E de x vezes seno de x, menos integral de v' vezes du'. Então, seno de x vezes E de x dx. Vou trocar aqui a ordem, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Botar o E de x pra frente. E de x vezes seno de x. Olha só o que aconteceu aqui. Apareceu de novo a função que eu estava tentando derivar no início. Ou seja, caímos num looping. Se eu fizer de novo, né, a substituição, eu vou cair nessa função aqui. E aí eu vou fazer de novo a substituição, vou cair nessa de novo. E vai acontecer isso para sempre, enquanto eu for fazendo. Vai ser um looping, né? A gente chama de looping. O que eu vou fazer então? Eu consigo obter uma resposta aqui direto dessa igualdade. Porque olha só, descendo aqui, né? Isso aqui é o quê? Essa igualdade toda é uma integral de E de x vezes seno de x dx. Que é o que eu tô tentando encontrar, tá? Isso aqui é uma função, né? Que eu tô tentando encontrar. E eu percebo que aqui aparece a mesma coisa. Então, eu vou tratar isso aqui exatamente como uma igualdade. Eu vou pegar essa integral aqui e vou passar para o outro lado. Ou seja, eu vou isolar essa variável que eu tô tentando achar, né? Vamos dizer assim, né? Quem é esse número aqui, essa função k, tanto faz. Só que esse aqui tá com negativo, quando eu passar para o outro lado vai ficar positivo. Então, vai ficar integral de E de x vezes seno de x dx, mais integral de E de x vezes seno de x dx. Ou seja, se eu chamar isso aqui tudo de i, vai ficar i mais i, tá? Que é o quê? 2i, né? Então, isso aqui é 2 vezes integral de
é de x vezes seno de x, dx, né? Que é o meu i. E sobrou aqui, então, o quê? O menos é de x, cosseno de x, mais é de x, vezes seno de x. Pronto. Aí eu quero achar esse aqui, é só passar o 2 para lá dividindo, né? Eu posso colocar também isso aqui em evidência. Vou fazer aqui, então, igual. Então, aqui, vou botar logo o e de x em evidência, aí vai ficar seno de x menos cosseno de x. Tá? Essa parte de cima eu só coloquei uma evidência. E esse 2 aqui eu tenho que passar pra lá, pro outro lado, dividindo, né? Então, aqui é de x sobre 2. Também em evidência. Tá? Podia colocar o 2 aqui embaixo de todo mundo? Podia, dá no mesmo, tá? É a mesma coisa. Eita. Vou colocar só aqui. Dá no mesmo. Então, a gente consegue achar a solução mesmo quando aparece um looping, tá? Um looping é isso, quando eu vou fazendo e aí eu obtenho a mesma função que eu tinha no início. E aí, com isso, eu consigo montar uma equação onde a minha variável seria essa i, né? Isso aqui, chamar isso aqui de i, vamos dizer assim. E aí, eu isolo o meu i, que é quem eu quero encontrar, que é essa integral, tá? Não posso esquecer, é claro, no final, já encontrei tudo, então eu boto mais k aqui. Eu acho que eu nem botei na de cima, né? Acho que essa aqui de cima eu nem botei. Vou botar aqui o mais k. Podemos fazer uma prova real? Podemos fazer uma prova real, né? Vamos ver aqui se a gente faz uma prova real, então. Para encerrar, dá tempo. Então, prova real. Eu vou derivar, então, o meu resultado, que é o quê? É de x sobre 2 vezes seno de x menos cosseno de x. Então, isso aqui é um produto, tá? Esse 1/6 eu posso até tirar, né? É constante, vou derivar aqui dentro. É um produto, né? O produto de e de x com essa função aqui. Vou fazer pela regra do produto. Derivada da primeira, derivada de x, é o próprio e de x, vezes a segunda. Então, vezes seno de x menos cosseno de x. Mais a primeira, que é o próprio e de x, vezes a derivada da segunda. Então, agora eu vou derivar isso aqui. Derivada de seno, cosseno. Derivada de... Aí aqui eu tenho menos. Derivada de cosseno é menos seno, né? Então, aqui menos seno vai ficar aqui mais seno. Com menos é mais. Ok? Então, aqui eu tenho... Olha só. Vamos observar aqui. Aqui eu vou botar chaves, que é melhor. Aí aqui eu tenho que fechar chaves. O que eu obtenho daqui? Ó, eu tenho aqui é de x vezes menos cosseno, e aqui eu tenho é de x vezes cosseno, ou seja, esse aqui vai cortar com esse, né? Esse aqui vai cortar com esse. Aí vai sobrar é de x vezes seno, e aqui é de x vezes seno positivo também. Então, vai ficar é de x vezes seno mais é de x vezes seno é 2 vezes é de x vezes seno. Então, isso aqui é 2 vezes é de x vezes seno. Só que o 2 corta com 2, ficou só o e de x vezes seno de x. Que é o que a gente queria mesmo, que a gente tinha no início. Tá? Então, feita aí nossa prova real, realmente fizemos a integração correta, tá? Sempre pode fazer essa prova real. Então, por hoje é só, nossos exemplos vão parar por aqui. A gente vai ver mais alguns aí quando a gente estiver fazendo a lista daqui a pouco, tá? E tirar algumas dúvidas caso vocês tenham. Até daqui a pouco, então.